Se você acredita que a verdade não pode ser atropelada pela narrativa, já deixa aqui o seu like agora e compartilha esse vídeo, porque o que está acontecendo no Brasil vai muito além da política. É uma disputa pela própria percepção da realidade, sabe? Eu já começo te fazendo uma pergunta. Você ainda acha que no Brasil as pessoas esperam os fatos antes de formar opinião? Ou basta uma manchete para definir quem é o culpado? Pensa nisso enquanto a gente conversa aqui. E responda nos comentários a sua percepção sobre isso que nós vamos falar. Tudo bem? Em um ano eleitoral, o país entra numa espécie de guerra permanente de narrativas. E nessa guerra, muitas vezes, não vence quem apresenta os melhores argumentos ou as provas mais sólidas. Vence quem consegue dominar primeiro a manchete, o corte viral e o impacto emocional. O caso envolvendo Flávio Bolsonaro e o banqueiro Daniel Vorcaro mostra exatamente como esse mecanismo funciona. Antes mesmo de qualquer conclusão definitiva, antes de qualquer julgamento, antes de análise completa dos fatos, manchetes começam a circular em velocidade máxima. Polícia Federal liga Flávio e o banqueiro. Áudios colocam o senador no centro da apuração. Investigação aproxima Bolsonaro do caso Master. Agora, perceba o padrão. Muitas vezes a manchete não acusa diretamente. Ela sugere, ela aproxima nomes, ela cria uma associação psicológica imediata no imaginário popular. E no mundo acelerado das redes sociais, pouca gente lê além do título. O sujeito bate o olho na manchete, compartilha, comenta, indignado, forma opinião e pronto. A condenação pública já aconteceu muito antes de qualquer conclusão oficial. Mas seja sincero, quantas vezes você já viu alguém discutir um caso inteiro, tendo lido apenas a manchete? Responda aqui nos comentários. Esse é o tamanho do problema. E esse método não aparece apenas nesse caso. Basta lembrar o que frequentemente acontece envolvendo Eduardo Bolsonaro. Qualquer viagem internacional, reunião política, declaração ou articulação do deputado rapidamente vira alvo de manchetes alarmistas. Muitas vezes construídas para gerar sensação de conspiração, crise institucional ou ameaça democrática, antes mesmo de qualquer contextualização mais profunda. Ou não é assim? Dependendo da narrativa, do momento da reunião política, vira articulação golpista. Um contato internacional vira ameaça às instituições. Uma fala polêmica vira ataque à democracia. E aí eu te pergunto outra coisa. Será que a mesma régua é usada para todos os lados políticos? Ou alguns nomes já entram automaticamente como culpados no debate público? Comenta aqui isso embaixo, tudo bem? Porque essa percepção diz muito sobre o momento que o Brasil está vivendo. E o mesmo fenômeno acompanha há anos a trajetória de Jair Bolsonaro. Independentemente das investigações ou das críticas legítimas que possam existir, é impossível ignorar como parte do debate político, ou melhor, do debate público, passou a funcionar num modelo de condenação permanente. Manchetes explosivas surgem diariamente associando Bolsonaro a expressões mais graves possíveis antes mesmo do encerramento dos processos ou da análise completa dos fatos. Em muitos momentos, a impressão transmitida é que a acusação já nasce acompanhada de condenação moral imediata. O julgamento público acontece em tempo real, impulsionado pelos cortes televisivos, redes sociais, comentaristas, políticos e manchetes desenhadas para aumentar o impacto emocional. Ou não é assim? E aqui existe um detalhe importante que pouca gente fala. Depois que uma narrativa negativa se instala, quase ninguém acompanha o desfecho do caso. A acusação vira manchete nacional. A defesa vira nota de rodapé. O desgaste permanece mesmo quando aparecem contradições, contextualizações ou dúvidas sobre o caso. E talvez seja exatamente isso que mais preocupa muita gente hoje.
Porque uma democracia séria depende de um princípio básico, a presunção de inocência. Investigação não é condenação. Suspeita não é prova. Manchete não pode virar sentença. Mas será que ainda existe espaço para cautela no debate político brasileiro? Ou a polarização já transformou tudo numa guerra de destruição de reputação? Eu quero muito saber o que você pensa sobre isso. Comente aí. E atenção, isso não significa que figuras públicas estejam acima da lei ou imunes à investigação. Toda autoridade deve ser fiscalizada. O problema começa quando parte da cobertura parece abandonar o compromisso com a cautela para atuar diretamente dentro da disputa política. Porque existe diferença entre informar e induzir. Existe diferença entre investigar e condenar previamente. Existe diferença entre jornalismo e militância narrativa. A técnica é quase sempre a mesma. Vazamentos seletivos, trechos fora de contexto, títulos emocionalmente carregados, repetição constante da suspeita e principalmente velocidade. Porque quem controla a primeira impressão normalmente controla boa parte da narrativa pública. E vamos ser honestos, né? Hoje muita gente já abre uma notícia esperando confirmar aquilo que quer acreditar. Não necessariamente descobrir a verdade. Talvez esse seja um dos maiores problemas da política moderna. E depois, quando surgem esclarecimentos, versões completas ou até ausência de provas robustas, o dano já foi feito. A manchete inicial permanece no imaginário popular. A correção raramente recebe o mesmo destaque. E isso deveria preocupar qualquer brasileiro, independentemente do lado político. Hoje, por atingir conservadores, amanhã pode atingir qualquer pessoa que se torne inconveniente para grupos de poder, interesses eleitorais ou disputas ideológicas. Quando a imprensa abandona a cautela para disputar a narrativa, a informação deixa de servir à verdade e passa a servir ao desgaste político. E aí surge a pergunta inevitável: em um ano eleitoral, vale tudo? Vale destruir reputações antes da conclusão dos fatos? Vale transformar suspeitos em praticamente condenações públicas? Vale construir manchetes pensando primeiro no impacto político e só depois responsabilidade jornalística? E talvez a pergunta mais importante seja: quantas pessoas ainda conseguem superar fato, opinião e narrativa hoje em dia? Se você chegou até aqui, comente palavra verdade. Só para eu saber quantas pessoas ainda acreditam que os fatos devem vir antes das narrativas. E se esse vídeo trouxe uma reflexão importante para você, fortalece esse canal, esse meio de comunicação, deixa o like, compartilha com outras pessoas e se inscreva, porque aqui existem muitos assuntos que precisam ser debatidos sem medo e sem filtro. Porque quando a narrativa passa a valer mais do que a verdade, quem perde não é apenas um político. Quem perde é a confiança da população nas instituições, na imprensa e na própria democracia. Um grande abraço a você, fique com Deus e até o próximo vídeo, um compromisso que eu tenho com você.